Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos dar seguimento ao nosso curso de matemática do ensino fundamental, hoje tratando sobre simplificação de frações, dentre outros temas, mas isso logo em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos dar andamento ao curso de matemática do ensino fundamental. Estamos no módulo 4, frações ordinárias, e na aula 1 vamos tratar, dentre outros assuntos, a simplificação de frações. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal e também deixe o seu like, tá certo? Vamos começar. Então, começando mais um módulo aí do curso de matemática do ensino fundamental, mais um tema que é muito comum, muito frequente nos concursos de vestibulares do Enem e outros tipos de concursos públicos. É um tema muito importante até para o nosso dia a dia, tá? Então, vamos lá. A ideia de fração, O que seja fração? A ideia de fração está associada à ideia de unidade dividida em partes iguais. Ou seja, eu tenho uma maçã, uma laranja, eu quero dividir uma laranja para 3 pessoas. Então, quando eu divido essa laranja igualmente em partes iguais, eu estou fracionando essa laranja. Então, é como está sendo falado aqui, a unidade dividida em partes iguais. O detalhe é esse, em partes iguais. Ou seja, se dividirmos uma unidade em partes iguais e tomarmos algumas dessas partes, teremos uma fração, ok? Pode ser, por exemplo, se eu dividir em 10 partes um determinado produto, por exemplo, uma barra de chocolate em 10 partes iguais, tá? Se eu pegar ali 3 partes dessas, então eu estou pegando 3 de 10, ou seja, 3 partes de 10, ou seja, a fração relativa àquele total, a unidade que a gente estava falando aqui antecipadamente, onde está aqui destacado em negrito. Unidade dividida em partes iguais, tá? Então, essa é a ideia de fração. Numeral de uma fração. A ideia de fração, associamos um número fracionário. Para representar esse número, usamos 2 números naturais, geralmente separados por um traço horizontal. Aqui, basicamente, é a estrutura de uma fração, como ela se apresenta. Ou seja, normalmente você utiliza essa fração com 2 números naturais, já sabemos a definição de conjunto dos números naturais, e esses 2 números separados por um traço na horizontal, que simboliza uma fração. Então, nesta representação, o número abaixo desse traço horizontal chama-se denominador e indica em quantas partes a unidade foi dividida, certo? Daquela barrinha de chocolate, quando eu falo que eu estou dividindo ela em 10 partes iguais, então a barrinha horizontal embaixo fica no denominador esse 10. E, como eu falei, eu peguei 2 partes, então 2 de 10, como eu falei. Ou seja, 2 décimos daquele chocolate eu peguei para mim, vamos dizer assim, tá bom? Então, o número acima do traço chama-se numerador e indica quantos dessas partes foram consideradas. Ou seja, no meu caso da barra de chocolate, eu peguei ali 2 barras, 2 pedaços, 2 frações de 10. Ou seja, a quantidade que eu peguei daquela unidade que foi dividida, no caso, em 10 partes. Então, o número acima do traço chama-se numerador, que indica quantas dessas partes foram consideradas. Lembrando que o número que fica embaixo, o denominador, informa de quantas partes aquele total foi dividido, tá bom? No caso ali, do nossa barra de chocolate, seria o 10.
O exemplo seguinte nos mostra o raciocínio seguido. Tá? Então, vamos lá. Por exemplo, eu tenho aqui, né, eu fiz o exemplo da laranja, né? Tomamos a unidade, temos aqui uma circunferência. Dividimos em 5 partes iguais. Então, o total foi dividido em 5 partes iguais. Consideramos 2 destas partes. 2 de 5, é isso? Então, sobraram 3. 1, 2 e 3. Ficamos com 2 quintos, que lemos 2 quintos, né? A leitura. 2 quintos. 2, um tracinho horizontal e o 5 embaixo. 2 quintos do total, certo? Ou seja, 2 partes, 2 frações, né, do total, que é a unidade, ou 5 sobre 5. 5 dividido por 5 dá 1, certo? Então, no denominador, informa quantas partes eu dividi o todo, no caso 5, e no numerador, a quantidade, né, dessas partes que eu estou considerando. No caso aqui, 2. 2 quintos. Tá certo? Continuando. Vemos, portanto, que os numerais das frações utilizam um par de números naturais. Tá? Um no numerador e outro no denominador. Um na parte de cima da barra horizontal e outro na parte de baixo da parte horizontal. Ou seja, que a representação 2 quintos tem o mesmo significado que o do par ordenado, 2 e 5. Tá? Isso é só uma analogia, tá bom? Também é muito comum usarmos 2 quintos dessa forma, né? 2, uma barrinha 5, no lugar de 2, a barra horizontal 5. Essa barra diagonal também significa divisão, tá bom? Então, 2 quintos é a mesma coisa de que é outra apresentação. 2 de uma barra horizontal e o 5. O numerador e o denominador tomam o nome de termos da fração. Quais são os termos da fração? O numerador e o denominador. Leitura de uma fração. Como se lê, né, uma fração? Primeiro, letra A. Quando o denominador for um número menor que 10, lemos o numerador e a seguir as palavras meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono, para indicar os denominadores 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, respectivamente. Exemplos. 2 terços, 2 por 3, 2 terços. 2 terços. 1 quinto, 1 sobre 5, se lê 1 quinto. 3 sobre 7, se lê 3 sétimos. Ou seja, né, abaixo de 10, é dessa forma aqui que a gente faz a leitura de uma fração. Continuando sobre leitura de uma fração, letra B. Quando o denominador for um número maior do que 10, lemos o numerador e em seguida o denominador acompanhado da palavra avos. Por exemplo, 3 sobre 15, se lê 3 15 avos. 1 sobre 11, se lê 1 11 avos. 8 por 13, se lê 8 13 avos. Tranquilo? Continuando, letra C. Quando o denominador for uma potência de 10, isto é, 10, 100, 1000, 10.000 e assim sucessivamente, lemos o numerador acompanhado das palavras décimo, centésimo, milésimo, décimo milésimo e etc. Vamos lá. Exemplo. 3 sobre 10 se lê 3 décimos. 7 dividido por 100. 7 centésimos, se lê 7 centésimos. 1 dividido por 1000, se lê 1 milésimo. Tranquilo? Continuando a leitura, as frações de denominadores iguais às potências de 10 são chamadas frações decimais. Ok? Frações decimais têm o denominador igual às potências de 10. Vamos utilizar muito isso ainda no futuro. Classes de equivalência. Vamos ver o que é isso aí. As frações de denominadores iguais às potências de 10 são chamadas frações decimais. Tá? Isso aí a gente já falou.
3 décimos se lê 3 décimos, 7 centésimos se lê 7 centésimos e 1 milésimo se lê 1 milésimo. Então, na realidade, isso aqui, né, ficou até duplicado esse slide. Vamos continuar aqui. Então, classe de equivalência, vamos observar a figura, né? 1/3, ou seja, eu tenho um todo aqui, estou dividindo ele em 3 partes, né? Como a gente viu no denominador, indica a quantidade de partes que eu dividi o todo em 3. E o de cima, quantas partes eu estou considerando. Aqui, desse todo, eu estou considerando de 3 partes, considerando 1. 1/3. Aqui eu tenho o todo e dividi ele em 6 partes, né? E estou considerando 2 partes do todo, ou seja, 2/6. Aqui desse eu dividi ele em 9 partes e estou considerando 3 partes desse todo, ou seja, 3/9. Beleza? A figura acima nos mostra que 1/3 igual a 2/6 e 3/9 são maneiras diferentes de exprimir o mesmo valor, certo? Essa é outra forma da gente, né, entender, tá? Então, se a gente observar direito, em termos físicos, é a mesma coisa, né? Só que eu dividi na primeira parte em 3, na segunda em 6, na terceira em 9. Mas, fisicamente, seria a mesma quantidade, né? Até no visual você pode observar isso. E numericamente também. Ou seja, 1/3 é o primeiro, o segundo, 2/6. Eu posso simplificar. 2 dividido por 2 dá 1, 6 dividido por 2 dá 3. Aqui corresponde a 1/3 também. E 3/9 dividido por 3 dá 1, 9 por 3 dá 3 também, corresponde a 1/3. Então, na realidade, na essência, estamos falando da mesma coisa, escrito de forma diferente. Tá certo? Continuando aqui a classe de equivalência. Dizemos então que 1/3, 2/6 e 3/9 são frações equivalentes, porque na essência eu vou estar limitado aqui a 1/3, que é o valor base. Para indicar a equivalência, usamos esse símbolo aí do tio, né? Que se lê é equivalente a. Tá? Neste caso, escrevemos 1/3 é equivalente a 2/6, que é equivalente a 3/9. No exemplo dado, observa-se ainda que, como eu já tinha antecipado, 2/6 é igual a 1 vezes 2 sobre 3 vezes 2, ou seja, é como se tivesse multiplicado o mesmo valor que é o 2 no numerador e no denominador. Tá? Ou seja, a base aqui está 1/3. E que 3/9 é da mesma forma, é 1/3 vezes, multiplica 3 no numerador e 3 no denominador. 1 vezes 3, 3, 3 vezes 3, 9. O que nos permite concluir que, agindo dessa forma, podemos ainda obter as frações 4 por 12, que é o mesmo de 1/3, 5 por 15, que é o mesmo que 1/3, 6 por 18, que é o mesmo que 1/3, e assim sucessivamente. Todas elas equivalentes a 1/3. O conjunto de todas as frações equivalentes a uma fração dada é denominado classe de equivalência da fração. Ok? 1/3, 2/6, 3/9, 4/12, etc. é a classe de equivalência da fração 1/3, o que se representa por... Então, tem aqui classe de equivalência de 1/3, e aí esse conjunto que corresponde à classe de equivalência desse 1/3. Ok? Nesta classe de equivalência, passamos da fração 1/3 para a fração 2/6, multiplicando os dois termos de 1/3 por 2, como nós já havíamos informado. Continuando. Então, também podemos passar da fração 2/6 para a fração 1/3, dividindo os dois termos de 2/6 por 2 e enunciar a propriedade fundamental. Então, como eu posso sair de 1/3 para 2/6, para 3/9, etc., eu também posso descer, né? Em vez de multiplicar o numerador e o denominador, posso dividir o numerador e o denominador. Então, a propriedade fundamental diz assim: multiplicando-se ou dividindo-se os dois termos de uma fração por um mesmo número, diferente de zero, obtém-se uma fração equivalente
a primeira. Então, esse conceito é muito importante, essa propriedade é muito importante, porque ela nos permite, né, fazer uma série de ajustes, né, em muitas situações que surjam, né, no decorrer do estudo, né, da matemática, tá certo? Então, em várias situações, essa estratégia, né, essa propriedade, ela é útil, né, para resolver uma série de problemas. Fração mais simples de uma classe de equivalência. Numa classe de equivalência, a fração mais simples é aquela que tem os menores termos, ou seja, você já não consegue mais fazer nenhum tipo de simplificação. Assim, na classe 1/3, 1/3, 2/6, 3/9, etc., a fração mais simples é 1/3, né, que eu não consigo mais fazer nenhum ajuste nela, né? Ok? Não consigo mais simplificar, é o limite. Na classe 2/5, 2/5, 4/10, 6/15, etc., a fração mais simples é 2/5, beleza? Então, fração mais simples de uma classe de equivalência. De acordo com a propriedade fundamental, podemos ainda afirmar que os termos da fração mais simples de uma classe de equivalência são primos entre si, tá? Então, conforme já estudamos, primos entre si, ele só se divide por ele mesmo e pela unidade, né? Ou seja, não dá para você conseguir outro resultado a não ser ele mesmo. Então, é a fração mais simples. A fração mais simples de uma classe de equivalência toma o nome de fração irredutível. Esse termo é o que é mais frequente, né, quando se trata desse tema aí, em provas, etc., né, quando, porventura, eles pedem, né, qual é a fração irredutível, tal, tal, tal. Então, é isso aí, é o conceito, né, da fração mais simples, né, onde você não consegue mais simplificar. Então, falando em simplificar, vamos falar um pouquinho sobre simplificação de frações. Simplificar uma fração é obter a fração mais simples, ou seja, aquela fração irredutível, o limite de sua classe de equivalência. Utilizando a propriedade fundamental, obtemos dois processos de simplificação de frações. Vejamos. Primeiro, para simplificar uma fração, dividimos cada termo da fração pelo MDC dos termos. Exemplo, simplificar a fração 48 dividido por 72. Então, primeiro vamos achar o máximo divisor comum, né? Vamos lá. Como o MDC de 48 e 72 é 24, teremos 48 por 72, divido 48 por 24, 72 por 24, e vou encontrar 2/3, ou seja, é a fração irredutível, né? A fração, né, mais simples, né, que eu consigo chegar, a menor valor possível, 2/3. Segundo, para simplificar uma fração, decompomos seus dois termos em fatores primos e cancelamos os fatores comuns aos dois. É outro método. Vejamos, seja ainda simplificar a fração 48 e 72. 48 é o mesmo que 2 à quarta, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, vezes 3. E 72 é o mesmo que 2 à terceira vezes 3 à segunda. Então, 48 por 72. Eu pego esses elementos, 2 à quarta vezes 3, está aqui, e o 72, 2 à terceira vezes 3 à segunda. Eu posso eliminar, ou seja, simplificar, conforme falado, agora o termo correto é simplificar, a fração, eliminando os termos idênticos. 2 no numerador com 2 no denominador. Vai embora, 2 no numerador e 2 no denominador, também simplifico, eu corto. 2 no numerador e 2 no denominador eu corto. Agora 2 e 3 eu não posso fazer. E 3 no numerador e 3 no denominador posso cortar. Então, 48/72 equivale ao 2/3. Tranquilo? Simplificando. Exercício 1. Escreva a classe de equivalência da fração 2/7. Então, vamos lá. 2/7 vezes 1 sobre 1 é o próprio 2/7. 2/7 vezes 2 sobre 2 é igual a 4 sobre 14. 2/7 vezes 3 sobre 3
é igual a 6 sobre 21. Então, a classe de equivalência é essa aí, né? 2 sétimo, 4 14, 6 21 e assim sucessivamente, multiplicando aí com os números, né, gradativos. Crescimento. Exercício número 2. Escreva uma fração equivalente a 5 sextos, cujo numerador seja 15. Então, tem 15 dividido por 5 é igual a 3. Tá? 15 dividido por 5 é igual a 3. Então, 5 sextos, eu vou ter 5 multiplicado por 3 sobre 3, que não vai alterar a minha fração, que é a unidade. Né? 3 sobre 3 dá 1. Então, ele quer no numerador 15, então 5 vezes 3, 15, 6 vezes 3, 18. Então, 15 18 avos é uma fração equivalente ao 5 sexto. Tá? Terceira, escreva uma fração equivalente a 3 oitavos, cujo denominador seja 96. Então, o denominador 96, então a gente divide 96 dividido por 8, dá 12. Tá? É um fator de multiplicação aqui, é o 12. Então, 3 oitavos, 3 vezes 12, que é 36, e 8 vezes 12 é o 96. Então, 36 por 96 é a fração equivalente a 3 oitavos. Tranquilo, pessoal? Exercício número 4. Simplifique a fração 363 dividido por 605. Então, pode ser feito pelo MDC ou MC, os dois processos. Então, vamos lá. Calculamos o MDC entre o numerador e o denominador, 363 e 605. Então, está aqui, né? Só lembrando aqui como a gente faz o MDC, como já vimos. 605 dividido por 363 dá 1. 1 vezes 363 para 605, 242. Pego esse 242 e trago aqui para essa posição. 363 dividido por 242 dá 1. 1 vezes 242 para completar 363 dá 121 de resto, né? Então, 121 vem aqui para frente. 242 dividido por 121 dá 2. 2 vezes 121 dá 242, o resto é 0. Então, o MDC entre 363 e 605 é 121. Daí, o MDC é 121. Com isso, dividimos o numerador e o denominador da fração pelo MDC. 363 dividido por 121 dá 3. 605 dividido por 121 dá 5. Então, 3 quintos. Essa fração já está simplificada. Exercício 5. Reduza ao menor denominador comum as frações 2 terços, 1 quarto e 3 décimos. Então, como vimos, né, calculamos o MMC entre os denominadores das frações. Tá? Menor denominador. Então, o MMC entre 3, 4 e 10 vai me dar 3, 4 e 10. O menor fator aqui é 2, né? Que é par. Então, 3 não mantém. 4 dividido por 2 dá 2. 10 dividido por 2 dá 5. Ainda tem um aqui que é divisível. O próprio 2 dividido por 2. Repete o 3. 2 dividido por 2 dá 1. Repete o 5. Agora, o 3, né, que é o menor fator. 3 dividido por 3 dá 1. Repete o 1. E vem o 5 de novo. Agora é 5. 5 dividido por 5, né, dá 1. E aí acabou. Então, o MMC é 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Tá? 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5, que é 60. Então, logo 60 é o menor denominador comum para as três frações. Certo? Então, essa metodologia ela serve para soma de frações e uma série de situação, comparação de fração. Então, você pode, né, trazer para transformar o denominador, né, com o mesmo valor, e aí você poder analisar a fração com mais precisão. Multiplicamos ambos os termos das frações pelo quociente entre o denominador comum e o denominador primitivo da fração correspondente. Então, 60, né, que é o
que é o que a gente encontrou, MMC, dividido por 3, dá 20. Então, logo, né, 2 vezes 20, dividido por 3 vezes 20, que é 40, 60 avos. Tá? 60 dividido por 4 dá 15, que é o próximo. Né? Logo, eu vou ter 1 vezes 15, multiplicar o numerador por esses 15, e o denominador 4 vezes 15, que vai ser o mesmo MMC. Né? Estamos percebendo que é 60 no denominador. E o outro número, que é o 10, 60 dividido por 10 dá 6, e multiplico pelo numerador. 6 vezes 3 dá 18, e o denominador 10 vezes 6, que é o próprio MMC. Então aí nós temos 40 sobre 60 avos, 15 60 avos e 18 60 avos, todos eles, né, com o mesmo denominador. E aí a gente tem condições de, no caso, avaliar quem é o maior, quem é o menor, etc. E no caso aqui, é fácil perceber como todos estão com o mesmo denominador. 15 é o menor, 18 é o segundo e 40, 60 é o maior dos três. Perfeito? Com isso, finalizamos aqui, né, esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Antes de concluirmos, peço que você se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, acionando a notificação do sininho para o YouTube te avisar, né, dos próximos vídeos, deixando seu like e também compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais. Desde já te agradeço, né, pela sua presença, te desejo bons estudos e te espero no próximo vídeo.